paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós estamos aqui no programa Canal Rascunho DBD e nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9 do nosso jovem, estaremos comentando, E a lição de hoje é a salvação ofertada por Jesus Cristo, Lição de número 9, estudada aí pela nossa mocidade, pela nossa juventude, pelos nossos jovens da nossa igreja, E o nobre comentarista, ele começa falando nesta lição sobre a eleição, A doutrina bíblica da eleição. E eu preparei aqui um conteúdo extra. Por que se faz isso? Eu fui perguntado um dia desse. Porque o professor elabora uma aula pautada na revista. Isto quer dizer que a revista não nos limita de buscar, de pesquisar, de agregar conhecimento além do que já temos aqui, Então nós temos na nossa revista um importante assunto para comentarmos nesse domingo, dia 1º de março de 2020, Muito bem. A começar, a nossa lição traz uma síntese importante. Síntese. Eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. Então, nós vamos estar estudando hoje, no contexto geral, sobre soteriologia. Ok? O que é soteriologia? O que é salvação? Salvação, nós vamos trabalhar aqui, vem da palavra o sotério ou sotéria, No hebraico e no grego são utilizados na Bíblia para referir o Antigo Testamento e Novo Testamento. No hebraico, as raízes mais importantes para a salvação é yasha, que significa liberdade ou libertar ou aquilo que prende. Libertar daquilo que prende. Existem vários substantivos derivados dessa raiz e todos trazem a ideia de libertar ou resgatar. No grego, o verbo zozo e seus cognatos, sotéria, por exemplo, conforme eu já falei, significa salvação, e soter significa salvador. Então traduz o hebraico yasha, e nos livros do Novo Testamento o termo sotéria aparece apenas em conexão com Cristo como Salvador. Então, como o assunto geral da lição é sobre salvação ou soteriologia, por isso achei importante trazer um adendo sobre essa demanda, sobre essa questão que é muito preponderante, muito boa para a nossa aula. Então, achei interessante esse assunto, para trazer um adendo aí para os nossos jovens e professores da nossa Escola Bíblica Dominical, classe da juventude, classe dos jovens, Então a soteriologia talvez seja uma análise mais discutida dentro da teologia, e isto acontece porque teólogos com diferentes posicionamentos sobre o assunto iniciaram um debate sobre a soteriologia bíblica e já dura vários séculos, Mas afinal, o que é a soteriologia? Então eu trouxe aqui, é basicamente a doutrina da salvação. Isso significa que a soteriologia é a área da teologia que estuda a salvação em todos os aspectos, Em todos os seus aspectos. A palavra soteriologia vem de 2 termos gregos, sotéria, que significa salvação ou livramento, e logos significa palavras ou pesquisa, estudo, enfim. Então, soteriologia é a doutrina da salvação, ok? Vamos trabalhar livremente esse tema, E esse termo soteriologia começou a ser utilizado no século XIX, Há subdivisões dentro da soteriologia que aborda a salvação e seus diferentes aspectos, tais como
o plano eterno, a obra remidora de Deus e a expiação no sangue de Jesus. A operação da graça divina, o estado do homem em relação ao pecado e a obra do Espírito Santo e o destino do homem. Entendeu? Então, tudo isso está dentro do contexto soteriológico. Existem muitas teorias, visões sobre os pontos, diferentes visões sobre pontos sobre a salvação, diversos pontos dentro da soteriologia. O objetivo desse estudo é bem mais simples, ou seja, o objetivo é fácil de entendimento. Então a nossa lição vem trazendo para os nossos jovens um conteúdo importantíssimo dentro do contexto teológico, histórico, bíblico, não é? Com um vasto compêndio escriturístico dentro do seu bojo, contextualizado pelo nobre comentarista Tiago Brasil. Não é? Então, soteriologia, quais são as bênçãos da salvação? As bênçãos da salvação é a redenção, a reconciliação e a propiciação. O que é redenção? É a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E Mateus, capítulo de número 20, versículo 28. Não é? Então, a teoria de recapitulação, por exemplo, quais são as diferentes teorias da expiação? Ao longo da história, várias visões diferentes sobre a expiação foram desenvolvidas, propostas e defendidas. De forma resumida, veremos aqui alguns pontos. A exemplo da teoria da recapitulação. Essa teoria defende a ideia de que o sacrifício de Cristo reverteu o curso da humanidade da desobediência para a obediência e que a vida de Jesus representou todas as fases da vida humana. Daí a ideia de recapitulação. Essa teoria não encontra apoio bíblico, mas existe dentro de discussões bíblico-teológico-acadêmicas dentro da teologia sistemática, dessa temática chamada soteriologia. Ok? Então, cabe discutir sim. Outra teoria é a teoria mística. Essa teoria diz que a expiação de Cristo foi um triunfo contra a sua própria natureza pecaminosa. Então, supostamente, essa vitória influencia o homem que quer se aproximar de Deus. Nesta teoria, Jesus é classificado como um pecador entre os pecadores. Por isso, ela contradiz totalmente o que diz a Bíblia, afirmando claramente que Jesus nunca pecou. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Então, essa teoria é totalmente desmanchada, totalmente dilacerada pelos textos bíblicos aqui apresentado. O próprio Jesus ele desafiou os homens a encontrar qualquer pecado nele. João capítulo 8, versículo 46. Então, a Bíblia também diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 1, versículo número 29. Então, essa visão leva ao universalismo da salvação, ou seja, a salvação para todos os homens. A Bíblia diz que claramente que todos serão salvos, nem todos serão salvos, e que haverá condenação eterna para os perdidos. Mateus capítulo 25, versículo 41 capítulo 25, versículo 41 e 46. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 14. Vem a teoria do resgate pago para Satanás, que também não tem apoio bíblico, nela é defendida a ideia do sacrifício de Jesus que foi para pagar o resgate a Satanás. Ele teria comprado a liberdade do que o homem era escravo do diabo, então ele comprou, essa teoria é totalmente contrária também aos ensinos bíblicos. Deus nunca deveu nada a Satanás e nem fez barganha, nem vendeu, nem comprou alma e assim sucessivamente. Então não tem apoio bíblico, totalmente descabida. Outra teoria é a teoria do exemplo. Essa teoria coloca a expiação de Cristo como um exemplo de obediência, a fé e a ser seguido. Claro que a vida de Jesus é um exemplo a todos nós para ser seguido, mas também contradiz a Bíblia. Depois tem outra teoria da má influência, ou a teoria da influência moral. Essa teoria
do exemplo, por exemplo, terias que afirmar a expiação de Cristo demonstrava um amor que influencia o homem ao arrependimento, né? Então, essa teoria também nega a doutrina bíblica da total incapacidade humana, né, de se salvar sozinho. Então, depois vem a teoria governamental. Esta teoria foi elaborada por Hugo Grotius. Esse Hugo Grotius ele viveu 1583 a 1645. Ele era diretor o mesmo direito, ou melhor, internacional, né? Então esse homem ele traz a ideia de que o sacrifício de Cristo substituiu a penalidade do pecado, mas no sentido de que as leis de Deus foram quebradas ou alguma penalidade foi paga, dependendo agora do homem reconhecer tal pagamento. É muito parecido lá com o que foi pago por Satanás. Então também não tem apoio bíblico. O Grotius ele não realmente não tem apoio bíblico dentro desses contextos aqui, ok? Então, baseado nisso, nós não vamos encontrar base nenhuma bíblica. Depois vem a teoria da substituição penal. Então, todas essas teorias não batem com a Bíblia. Eu só estou citando porque você pode ver, jovem, alguém comentar alguma coisa e tem aqueles sabichões que ele acha que sabe de tudo e quer tentar jogar, encher você de lorota e você vai logo despistando logo porque não é bíblico nada disso, ok? Dentro dos conceitos ainda tem o sinergismo, tem o monergismo, né? Dentro da soteriologia bíblica também é discutida a forma que o homem interage no processo da salvação. Nesse ponto surgem duas ideias básicas, o sinergismo e o monergismo. No sinergismo, a salvação é defendida como um resultado da vontade de Deus e cooperação, ou seja, sinergia. Como uma escolha humana, já no monergismo, a salvação é uma obra absolutamente de Deus, sem influência alguma do homem. Em outras palavras, o que está realmente sendo discutido é o tão famoso debate de livre-arbítrio e predestinação, que é um debate, no meu ver, descabido. Eu mesmo não entro nessas questões porque a Bíblia diz que a salvação vem de Deus, ponto. Não é? Nem Armínio e nem Calvino. Eles acertaram, como também erraram. Para a gente que trabalha com teologia, que estuda, não é? A gente vê discrepância nos dois lados. Pelo menos eu encontro discrepância nos dois lados. Por isso, não defendo esses pontos. Eu defendo as escrituras. Não é? E, enfim, o Armínio, por exemplo, é um maior teólogo aí desse sistema foi o teólogo holandês Jacob Arminius. Ele era da Holanda, ele viveu 1560 a 1609, e esse sistema tenta explicar a ideia do livre-arbítrio humano. Tem livre-arbítrio, tem livre-agência. Então, o arminianismo deposita, se bem que a Assembleia de Deus, a igreja que nós congregamos e servimos ao Senhor, defendemos a nossa doutrina praticamente é muito ligada a esse conceito calvinista, ou conceito arminiano, que na soteriologia eles são muito mais fixo, firme, contundente, é mais simples de entendimento, não é? E assim sucessivamente. Então, mas não quero trazer debate dessa natureza aqui, porque é como já dizia, já ouvi, já li também isso, dois trens, não é? Eu vou fazendo um exemplo aqui de São Paulo, que é a maior estação de trem aqui, o tronco é no Brás, né? Um vai para Guaianazes e outro vai para Calmon Viana, certo? Quando vem sentido centro, para o Brás, o tronco é no Brás, então todo mundo vai para o mesmo lugar. Resumindo, é debate descabido. Vamos para frente, ok? Dentro desse conceito, o nobre professor, o nobre comentarista, ele abre um espaço aqui para... ele começa falando da eleição. Está aqui a nossa lição. Ó. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Né? E a nossa aula aqui, a aula de número 9. Né? Então ele começa aqui dizendo a eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada. A Bíblia Sagrada está repleta de texto que anuncia e discute aquilo que é denominado doutrina da eleição.
Por eleição, entenda-se a capacidade divina de ser o promotor da condição e da condição da salvação daqueles que serão salvos. Em outras palavras, através da eleição, como o ato livre e incondicional, o Altíssimo proporcionou à humanidade a possibilidade da salvação. A Escritura registra aí casos de eleição, escolhas individuais, coletivas e nacionais, e os outros tantos ligados à salvação. Então, é um tema, esse negócio de eleição é muito debatido, também nesse meio calvinista e arminiano, não é? E assim sucessivamente. Muitos defendem a eleição como que o homem não tivesse que passar por processo nenhum, né? Mas a eleição, para o homem conseguir ser salvo, ele foi escolhido por Deus e ele vai ter que opcionar se ele quer servir a Deus ou não, não é? Então, os fundamentos da igreja, dentro do contexto dessa soteriologia bíblica, né, nós vamos encontrar ele sendo determinado a indivíduos para missão específica. Por exemplo, Deus determinou a Josué, lá em Josué não, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 8 a 13, a eleição dos filhos de Deus para a salvação, conforme Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Depois a eleição da escolha da igreja para a salvação, Romanos ainda, capítulo 11, versículo 7, Apocalipse 17, 14. Existem anjos que são chamados de escolhidos e eleitos, né? Que é 1 Timóteo, capítulo número 5, versículo 21, e a eleição nacional dos israelitas como um povo de quem Deus cumprirá suas promessas para abençoar todas as nações. Entendeu? Então, a eleição é a doutrina bíblica. Eu queria citar, quero citar aqui Efésios capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo de 1 a 14, que vai trazer conceitos primorosos. Por exemplo, o fundamento da eleição, inserido aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, fundamento da eleição, o fundamento da salvação e da própria eleição é Cristo, né? Paulo discute esse texto nos versículos 2 e 3, conforme eu disse, 3 e 4, aqui em Éfeso, né? Na carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, né? Então, o Deus de paz e do Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele para que com a conexão dentre a escolha, ou seja, a eleição foi feita por Deus, feita por Deus de Jesus Cristo como um fundamento da eleição. Aí fica mais claro que podemos traduzir essa frase da seguinte forma: Deus, ou Pai, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entendeu? Mas isso tudo acontece quando o homem se decide por Cristo, né? Ao afirmar que Cristo é o fundamento da eleição, o apóstolo Paulo automaticamente descarta toda e qualquer participação humana na salvação. Por quê? A Bíblia diz que a salvação vem do Senhor e o homem tem que escolher servir, não tem o que fazer, né? Todavia, quando nós vamos atentar para essa temática, né, nós vamos encontrar os textos bíblicos muito claro quando Deus dispõe ali a salvação a todos os homens. Então, todos os homens têm o direito da salvação. Quando falamos de eleição dentro do âmbito eleitoral, que é totalmente descabido, se escolhe um candidato e se vota naquele candidato. No caso de Deus, Deus não votou em ninguém. Deus só estendeu as mãos para o homem. Deus estende as mãos, disse: olha, se tu quiseres, tem um céu para ti, tem um lugar de repouso para ti, não é? Então é diferente, não é? Se você, nobre professor, tentar fazer essa comparação, não vai dar muito certo. Então não faça a comparação de eleição secular com a eleição que Deus nos deu para a salvação, ok? Vejamos Efésios capítulo número 2, versículo 8 e 9, e também Efésios 1, 6. A eleição é fruto da graça de Deus, não é resultado de uma previsão feita por Deus, né? Então a eleição é feita por Deus, é fruto da graça de Deus. Ele não apenas previu, né? Deus,
ele usou de suas prerrogativas, não é? E ele não fez previsão, tal. Não é resultado disso, né? Pelo contrário, ele determinado ao pecador que teria fé em Cristo, mas ele não determinou assim, tal pecador vai se converter, outro vai se converter. Não é isso que é a eleição, não é? Quando eu vejo alguém discutindo, eu vejo alguns disparates dentro desse conceito. Então, a eleição é Deus estendendo as mãos aos homens, dizendo: eu tenho para vocês lugares melhores, sem aflição, sem agonia, sem pavor, desde que você venha servir, não é? Para que o fôlego de vida que eu coloquei em vocês, vocês devolvam para mim limpo, perfeito, e vai exercer o seu ministério, que é de adorar a Deus, que é de trabalhar para o reino de Deus, e assim sucessivamente. Isso é eleição propriamente dita. Então, o objeto da eleição, que é: para que saibamos qual é o fundamento da eleição, cabe-nos falar sobre o objeto ou o alcance da eleição. Paulo diz aos Efésios que o objeto da eleição somos nós o objeto da eleição. Como é? Efésios capítulo 1, verso 4. Né? Então o pronome nós, ele deve ser entendido à luz do contexto, porque Paulo está escrevendo aos santos que vivem lá em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 11, de 1 a 14, conforme eu disse aos irmãos, vai nos nortear sobre essa questão. Então vamos dizer que eu estou falando da eleição, que Deus estendeu as mãos para todos, estende as mãos para todos os homens, né? Paulo depois, pouco depois, Paulo vai dizer que Deus nos tem abençoado e nos escolheu. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 de Éfeso, né? Podemos aí observar que Paulo está falando que ele mesmo, né, e os santos fiéis são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais e foram escolhidos por Cristo para esse sentido. É esse sentido que a passagem nos aponta, ok? Então, com relação à salvação, apenas uma dessas alternativas, das alternativas que eu vou dar aqui, vejamos o que está correto. Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores. Cristo morreu por alguns pecados de todos os pecadores, e Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores, ou Cristo morreu por alguns pecados de um grupo de pecadores. Eu vou ficar com a primeira opção, ok? Já dizendo aqui, com a primeira opção. Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores, né? Então ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si. Então ele levou todos os nossos pecados. Então qual era o propósito da eleição? Com toda a sua infinita sabedoria, Deus com toda a sua sabedoria, tem um poder e um propósito definido, tanto na criação, na redenção do pecador, como com esse propósito ele é mencionado várias vezes nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9, Salmos 33, verso 11, Isaías 37, verso 26, Isaías 46, verso 9 e 10, Mateus capítulo 25, versículo 34, Isaías 14, versículo 24. Então, à luz dessas passagens bíblicas, fica claro que Deus tem um propósito, um plano, mas qual será o propósito de Deus na eleição do pecador? O propósito de Deus na eleição do pecador é revelar a glória de Deus, e não existe propósito maior e mais sublime do que glorificar a Deus. Foi para isto que fomos criados, por isso e para isso que fomos criados por Deus. E Deus criou o universo e colocou o homem para que o seu nome fosse e seja glorificado. Automaticamente o homem perdeu essa liberdade quando pecou, né? Então ele perdeu essa liberdade, aí Deus continua estendendo as mãos. O homem tornou escravo do pecado, conforme João capítulo 8, versículo 35, Romanos 6, 6, Romanos 6, versículo 17 e 18, 17 e 20, e Tito capítulo de número 3, versículo 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Então, vai nos apontar sobre isso. Deus tem o melhor para todos os homens, né? Conclusão dentro desse conceito.
entendeu? E tem mais sobre eleição, eu não vou me prolongar muito nesse tema, até porque nós temos o outro tópico que é a salvação pela fé. A salvação pela fé, ou regeneração e fé, né? Então, todo esse conceito que Deus preparou para nós outros homens, né? Os homens servir ao Senhor dentro de todo o âmbito salvífico que ele preparou para o homem, né? Então, o nosso primeiro tópico já foi, né, que é a eleição, e agora o arrependimento e fé, ou melhor, arrependimento e fé. Todo ser humano precisa sim se arrepender dos seus pecados, todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, se todos pecaram, então nós precisamos de salvação, né? Nós precisamos de arrependimento, melhor, né? Então, todos precisamos nos arrepender e ter de Deus aí o perdão dos pecados. Ter de Deus o perdão dos pecados. Deus está interessado a perdoar todos os homens, desde que haja arrependimento. Desde que haja arrependimento. Então Deus quer, Deus pode, Deus é o Salvador. Deus quer, Deus pode e Deus é, por meio de Jesus, o Salvador. O interesse de Jesus é salvar todos os homens. Foi a finalidade para a qual ele veio, né, salvar os homens. Então, é o arrependimento como uma obra divina, né? Nós vamos ver aqui, o arrependimento no grego é metanoia, mudança de mentalidade. No latim é reponitere, né? Ou seja, de pesar, de sentir muita mágoa por uma má ação. Então, quando você sente aquela tristeza, que a Bíblia vai dizer que a tristeza, segundo Deus, por um ato cometido, é sinônimo de um arrependimento, e você deve, a quem você pecou, você deve pedir perdão, porque ter fé suficiente que o perdão é instantâneo. O arrependimento vem e você pede perdão, o perdão consequentemente é instantâneo, porque Deus não é menino, né? Deus trabalha conforme o propósito e o desígnio que ele estabeleceu dentro do campo salvífico, até porque ele enviou Jesus, o seu filho, para morrer por todos os homens, todos, independente de qualquer situação que o homem esteja, o pecado, se o homem confessar suas miserabilidades, ele é fiel e justo para perdoar. Então, o que é arrependimento? O termo grego aí é metanoia, como eu já disse, meta quer dizer depois, implicando em mudança, noel significa perceber, cognato de nous, mente ou lugar de conexão, de reflexão moral. Isso está aqui no dicionário Weiner, não é? Então a palavra quase sempre significa, com significado teológico, fala de uma reflexão tardia, mudança de mente, arrependimento. O dicionário bíblico teológico aqui, da editora Vida Nova, ele vai nos apresentar também esse acréscimo aí da palavra metanoia, né, ou cognato de mateo, né? Então expressam aí a completa orientação da pessoa, embora um verbo significa virar, né, ou também isso seja usado aí para esse contexto de metanoia, mudança radical da mente, não é? Ou seja, você aprende de Deus e consequentemente seus pecados são perdoados. É o que está escrito dentro do sacrossanto texto da palavra de Deus, né? E os objetivos primórdios, né, do homem que quer ser salvo em Cristo Jesus. Então, a definição teológica para arrependimento é que envolve toda uma mudança de mente, quanto uma virada ou um grito de volta para Deus. Nas palavras do teólogo pentecostal Mário Pilme, ele vai dizer assim, veja o ponto que ele diz: o arrependimento é uma santa tristeza pelo pecado, né? É seguida de um abandono deste, ou seja, você fica triste e abandona o pecado, não faz mais. É uma total reviravolta feita pela pessoa que descobriu estar andando no caminho errado.
né? Então é um ato da vontade de Deus mediante a qual a pessoa, sob convicção, altera totalmente sua atitude para com Deus e com o pecado. Não adianta você tentar mudar com Deus e fletar com o pecado. É isso que está dizendo aqui o Mike Pilmer, ele vai trabalhar essa proposta. Então, o arrependimento é totalmente ligado às coisas sacrossantas de Deus, ok? Depois, dentro desse contexto, nós vamos ver o que é regeneração, não é? O terceiro tópico aqui da nossa revista vai nos apontar aí o que é regeneração, não é? Regeneração, dentro do contexto, dentro do nosso dicionário, é um ato ou efeito de regenerar, é restabelecimento do que estava destruído, e no sentido figurado é reformação moral. No sentido da religião é o renascimento ou a vida nova dada pelo batismo ou pela penitência. Isso no nosso caso é batismo, não é? Porque se ficar uma pessoa na igreja o tempo todo e nunca quer se batizar, alguma coisa está errada. Se passou pelo discipulado e tal e não quer se batizar, tem alguma coisa errada. Não está liberto ainda, não é? Então, dentro da história, né, no período da história, ainda dentro do dicionário, a quinta definição é que o período da história portuguesa, desde a revolta militar de 1851, liderada pelo Duque Saldanha, que levou ao poder Fontes Pereira de Melo, né, e assim sucessivamente. Então, isso aqui não cabe muito para nós. O que vai ficar para nós é que é um restabelecimento daquilo que estava destruído, né? Então, isso é regeneração. Regeneração, de acordo com a Bíblia, é uma palavra. Regeneração é renascimento, relacionado a uma frase bíblica de nascer de novo. Quem quer servir a Deus precisa nascer de novo, né? O novo nascimento se difere do primeiro nascimento. Quando fomos concebidos fisicamente pelo ventre materno, é dada a natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, é santo, é celestial, que resulta de tudo aquilo que vem de Deus sobre a vida do ser humano. Então, a regeneração é você voltar-se para aquilo que é sagrado. O homem, em seu estado natural, está morto, não é? Em seus delitos, seus pecados, até ser vivificado ou regenerado. Efésios capítulo 2, versículo número 1. Então, a regeneração é uma mudança radical, não é? Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando aí no reino da terra. O nosso nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 8. Então a regeneração é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. Quando Jesus conversou com Nicodemos na sua fala, Jesus disse 2 vezes que o homem deve nascer de novo a fim de ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 7. Então 2 vezes Jesus frisa isso a Nicodemos, né? Então a regeneração não é opcional, pois o que é renascido da carne, que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não é opcional. Se você quiser ser salvo, você precisa ser regenerado. O resto é balela. Então João capítulo 3, versículo 6 vai trazer isso aí. O nascimento físico nos traz à terra. O nascimento espiritual nos leva ao céu. O nascimento físico nos traz à terra, mas o nascimento espiritual, o renascimento espiritual nos leva aos céus, né? Então, vejamos também Efésios 2:1, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 23, João capítulo 1, versículo 13 e 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 2, ainda 1 João capítulo 4, versículo 7, 1 João 5:1, versículo 4 e versículo 18. Entendeu? Isso é regeneração, não é? Então, diz o texto que a regeneração faz parte de Deus, de que Deus fez por nós no momento da salvação, juntamente com sermos selados, né? Somos adotados, somos reconciliados. A regeneração é quando Deus dá a vida espiritual a uma pessoa com o resultado da sua fé em Cristo. Antes da salvação, não éramos filhos de Deus, conforme João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 1, versículo 12
e 13. Né? Pelo contrário, éramos filhos da ira, conforme Efésios capítulo 2, versículo 3 e Romanos 5, versículo 18 a 20. Então, antes da salvação, estávamos degenerados, né? Depois da salvação, somos regenerados. Então, o resultado da regeneração é a paz com Deus, né? É uma nova vida, é a filiação eterna, a regeneração começa no processo de santificação, através do qual nós nos tornamos as pessoas que Deus pretende que sejamos, não é? Nos tornamos a pessoa que Deus pretende que sejamos, conforme em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus recaia sobre a vossa vida. Tenha um excelente final de semana. Aproveite bem a aula, espero poder ter ajudado. Entendeu? Se você gostou, deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal, para nos incentivar, né, a continuar esse trabalho. Deixe o seu like, compartilhe, né, se inscreva no nosso canal, que eu vou deixar aí abaixo do seu lado esquerdo, do seu lado direito do seu vídeo. Você, quando abrir, você pode se inscrever, compartilhar e deixa o seu like, o seu joinha, porque o YouTube vai entender que está sendo relevante o trabalho, tá bom? Se assim for, você pode estar nos ajudando e nos incentivando para que possamos levar conteúdo melhores para vocês. Se você quiser também, pode deixar o seu comentário, eu deixo nas minhas redes sociais, você pode entrar, comentar, pedir sugestões ou dar sugestões, enfim, e nós estamos aqui para somarmos juntos. Deus abençoe a todos, eu sou o pastor Edvaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Um abraço a toda a juventude, a toda a mocidade. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.